Olá, pessoal. A gente vai discutir aqui então sobre ideologia, mais especificamente a concepção de Karl Marx e Friedrich Engels sobre ideologia. Mas antes de chegar na concepção de Marx e Engels, de onde veio o termo ideologia? É o primeiro a usar essa expressão. Foi um francês no século XIX, filósofo e político, chamado Antoine de Staël-Tracy, que via a ideia de ideologia não como foi pensada por Marx, mas como uma ciência das ideias, né? Esse estudo de como as ideias foram formadas na sociedade, como que se formou tais ideias dentro de uma sociedade, dessa ciência das ideias. Esse termo ideologia, foi incorporado tanto por Marx, mas também por outros pensadores, no positivismo, o Comte, o Durkheim, ideologia como formas de pensamento, Weber, Karl Mannheim também é um sociólogo importante que vai pensar a ideologia de uma maneira distante do Marx. Então é um termo que vai ter muitos sentidos, mas o que a gente vai ver aqui especificamente é esse termo na visão do Karl Marx e do Friedrich Engels. Para entender então o pensamento do Marx e do Engels sobre ideologia, entender o pensamento deles de forma geral. Eles fazem parte do que eles mesmos chamaram de socialismo científico, que é uma visão contraposta ao socialismo utópico. O socialismo utópico, para eles, é a visão socialista sem análise da sociedade. Seria bacana se os trabalhadores vivessem assim e tal, se o mundo do trabalho fosse organizado de tal forma, mas sem uma análise da realidade para saber como se organizar de fato, o que seria possível, o que não é, o que é o homem, então como de fato esse homem poderia se organizar. O socialismo científico seria então uma proposta de superação do capitalismo, da sociedade moderna, mas pautada numa análise muito bem feita, uma análise científica da realidade social. Então, o que eles estão colocando para pensar a ideologia? Que, predominantemente, se tem um conhecimento ilusório, na sociedade, ideias, digamos que falsas, então, que visam esconder os conflitos sociais. A ideia é que no futuro vai ser. A gente tem conflito agora, tem pobreza e riqueza, mas logo mais não vai ter capitalismo se desenvolvendo mais, não vai ter mais pobres e ricos. Todo mundo vai ter condição de vida boa. Eles vão falar que não é bem assim. Ou a ideia de mercado, de tipo, procura de necessidades vista como natural. Tipo, os homens buscam se fazer de tal forma. Não, essa é uma ideia vendida dentro do capitalismo. Não é bem assim que funciona. Tipo, uma coisa que eles criticam também, a família é desse jeito. Eles vão apontar, não, em outras sociedades, famílias se organizam de outras formas, tem outras maneiras de se viver. Então essa ideia de que isso é assim e sempre foi assim, tipo, sempre existiu o mercado, não é bem assim. Né? Pode ter existido tipo, mercadores em Grécia, Roma, mas o funcionamento ali, o objetivo da produção era diferente do objetivo de produção no capitalismo. Aliás, até a ideia de capitalismo sugere que o objetivo da produção é gerar capital. Enquanto que, se pensar na antiguidade, Roma, Grécia, ou na Idade Média, o feudalismo, a produção ali não era gerar lucro. O poder no feudalismo era terra, não é lucro. O poder no, na Grécia Antiga tem a ver com escravos, tem a ver com posses também, de terras, etc. Então, o poder o que as pessoas procuram em cada época é diferente, os objetivos. O capitalismo é essa ideia de um dinheiro inicial, um capital, que vai ser investido para produzir, mas com o objetivo de gerar mais capital. Coisas que não se tem em outros períodos históricos, mas no capitalismo, na sociedade moderna, se propaga a ideia de que isso sempre existiu. É isso que eles estão apontando. A ideia de instrumento de dominação, essa própria ideia, divulgar ideias que seriam falsas para ajudar na dominação da classe mais rica pela classe mais pobre. A gente pensar hoje, quem quer consegue, tem que ter esforço, pode enriquecer, etc. E dentro do sistema social não é bem assim que funciona.
A probabilidade de um pobre ficar rico com trabalho é muito pequena, né? E tem também crises que podem também derrubar alguns ricos, né? Tipo, cada vez diminuindo mais o número de ricos e ficar cada vez um número menor, etc. Entre outras coisas. Tem ideias que servem simplesmente para dominação. Você tem o trabalho alienado. É o trabalho, então, em que o homem não se realiza. Porque para o Marx, o que, que é o trabalho? É o homem, né? O seu conhecimento é fruto do trabalho. Ele só é o que é porque trabalha. O homem só é homem porque modifica a natureza, e isso é o trabalho. Essa modificação do meio, você cria alguma coisa nova. Por exemplo, se eu vou fazer uma cadeira, eu vou lá pegar a árvore, né, faço todo o processo até virar uma cadeira. E ali eu gerei conhecimento. Eu aprendi a fazer uma cadeira, eu aprendi alguma coisa sobre a árvore, eu aprendi sobre o mundo, eu aprendi sobre mim, eu aprendi coisas novas, eu tenho conhecimento. Numa fábrica, né, ele vai estar observando. Cada um faz um pedaço tão mecânico do processo, uma manufatura, que também que é com a mão, né, manufatura antes da fábrica industrial, os trabalhadores fazerem cada uma parte do processo com a mão, depois as fábricas não necessariamente se fazia manualmente as coisas, mas então você tem esse processo que o trabalho não gera conhecimento, porque só faz a mesma coisa o tempo inteiro. Tipo, aquela pessoa na manufatura só coloca o botão. Tipo, fica lá colocando botão a vida inteira colocando botão, ela não aprende nada, não conhece sobre ela, sobre si, sobre o processo de produção. A blusa que ela fez, tipo, esse botão em blusas, não tem nada a ver com ela, porque ela só fez o botão, o resto é alheio, e a alienação tem a ver com isso. O que eu fiz não tem nada a ver comigo, porque é tão pequeno, é tão fora de mim que tipo, eu não aprendo nada, eu me torno menos homem nesse trabalho. Porque eu não trabalho em si, eu não gero conhecimento. Então esse trabalho alienado, é alheio, é estranho a mim. O produto do meu trabalho é uma coisa estranha para mim, porque eu não tenho nada a ver com a produção inteira dele. Só fiz uma parte muito pequena que eu nem sei o que eu estou fazendo. Só sigo movimentos mecânicos, mais nada. Então, nesse contexto de ideologia, só é possível falar quando tem uma sociedade dividida em classes, né? Se pensar uma sociedade indígena, não tem classes. Então, não caberia ideologia porque não tem o pensamento de uma classe dominante para dominar o resto. Não tem essa divisão. Tem sociedades que têm divisão de classe e sociedades que não. Então, uma sociedade que não tem, não teria cabimento. E essa alienação, né, resultado desse trabalho alienado, essa falta de conhecimento do trabalho em si, né, e consequentemente sobre o mundo, né, impede o trabalhador de ter sua consciência de classe. O que eu faço é tão alheio, né, que eu não conheço, eu me torno desumano fazendo esse trabalho, que eu não vou ter relações humanas com as outras pessoas, porque eu não sou humano, eu olho para o outro também como não humano, como algo menor, então eu não vou ter essa consciência de que a gente sofre coisas em comum, que né, essas ideias de que existem essas divisões e elas são rígidas e que é preciso superar. Para o Marx, essa alienação, esse tipo de trabalho dificulta até mesmo eu tomar consciência do meu lugar ali naquele processo todo. Porque as próprias ideias também que são divulgadas, a ideia das classes dominantes, e aí isso é ideologia, impede que eu também entenda que eu tenho um sofrimento comum, eu posso mudar a situação junto com as pessoas na mesma situação que eu, no caso os trabalhadores. E aqui uma ideia central também para o Marx, que é que o modo de produção, aqui a gente já viu, é claro que nas atividades não da maneira que eu gostaria, mas esse modo de organizar o trabalho, esse é o modo de produção. Como que é organizado o trabalho? No capitalismo, então você tem né, os trabalhadores que vendem seu tempo de trabalho para trabalhar numa fábrica, numa manufatura, etc. Que vende aquela hora do seu trabalho, que produz um trabalho mecânico, repetitivo, em sua maioria, né, para fazer continuar a ordem social do jeito que ela funciona.
esse modo de produção, esse modo de organizar o trabalho, pautado também no lucro, pautado mais para a venda e para o lucro do dono das empresas, do que para a reprodução da vida em si, no caso do capitalismo. Você tem outros modos de produção, feudalismo, que é a divisão da terra, que tem o senhor feudal que domina o servo, e você organiza a terra de determinada maneira. Então ali seria uma produção feudal, esse trabalho rural. Você tem modo de produção escravista na Grécia e Roma Antiga, que os escravos trabalhavam, os senhores não faziam esses trabalhos, não discutiam política, etc., mas o trabalho manual era escravo. Então você tem diferentes modos de produção. E para o Marx, essa maneira de organizar o trabalho organiza as ideias, né? Determina a produção das ideias. Ou seja, o modo como eu penso está em relação com como é produzido o trabalho. O trabalho é central na produção de ideias. O mundo material, como eu trabalho, produzo mercadorias, está relacionado às minhas ideias. Por exemplo, o feudalismo. Não tem essa ideia de ascensão social, tipo, o servo vai um dia virar senhor feudal. Não tinha essa ideia. Não tinha cabimento ali. Você tinha aristocracia, você tinha clero, etc. O senhor feudal. Sociedade estática, de castas. Né? Ninguém se move ali. Então a ideia é que você tem que fazer a sua parte, porque é assim, Deus quis assim, etc. Na modernidade, não. Você tem outras maneiras de fazer com que a sociedade funcione. Você tem a ideia de liberdade, de igualdade, né, de todos são iguais por nascimento, a ideia de que todos têm que ser livres, né, são ideias específicas do capitalismo. Não dá, no feudalismo não dá para falar que as pessoas são iguais por natureza. No escravismo não tem cabimento falar que as pessoas são iguais por natureza. Isso foi possível dentro do capitalismo, porque você não tem uma sociedade então de castas, né? Tipo, a senhor feudal sempre vem senhor feudal e servo sempre servo. Né? Alguns trabalhadores podem um dia vir a ser burgueses, como burgueses podem empobrecer e virar trabalhador. É possível uma mudança, ainda que muito limitada. Mas você tem essa possibilidade, é isso que eles estão colocando. Que algumas ideias são específicas dos tempos históricos, justamente porque o modo de produção, o modo de organizar o trabalho é diferente. Resumindo a ideia de ideologia, ideologia é o conjunto de representações e ideias, então essa imagem de mundo, ideias sobre as coisas do mundo, bem como normas de conduta, ou seja, como agir, por meio das quais o indivíduo, então toda uma visão de mundo que leva, né, cada pessoa a pensar, sentir e agir de uma maneira que convém à classe que detém o poder. Ou seja, isso é todo um conjunto de ideias e visão de mundo que faz com que os trabalhadores não pensem que eles podem mudar a situação e que há injustiça na forma como que acontece na organização do trabalho. É toda a ideia de quem domina fazer o trabalhador seja realmente dominado. É conseguir fazer com que o trabalhador aceite ser dominado. Que ele entenda, tipo, não é assim mesmo, tem que ser assim. Isso seria ideologia para o Marx. Essa visão de mundo falsa da classe dominante que é vendida de alguma maneira para os trabalhadores e eles então acabam comprando essa ideia e fazem de tudo para manter a norma social. Ou seja, a ideologia é uma visão de mundo parcial, é a visão da classe dominante que é vendida para a classe dominada, para que ela aceite ser dominada de alguma maneira, que ela compactue com suas ideias. Essa é a ideia de ideologia para o Marx e para o Engels. E aí as características da ideologia, para entender um pouco melhor. Primeiro, né, esse conjunto de ideias e né, essa imagem de mundo, né, ela tem uma naturalização, ou seja, é dado como natural questões que são históricas. A organização do trabalho, né, tipo, o trabalho nem sempre foi organizado desse jeito, já foi organizado de outras formas, então pode ser organizado de outra também, pode ser criativo esse processo. A ideia de família, por exemplo, né? Se pensar em outras sociedades, na Índia, a visão de família é diferente, né? Inclui mais pessoas ou menos, em outros casos.
A visão de família numa sociedade indígena é outra coisa, em sociedades africanas cada uma é outra coisa. Então a ideia que ele tem de famílias, vou falar, né, ele tem uma noção de família burguesa, mas há outras noções além dessa. Política, né, ele tem uma visão de política específica, não é sempre assim, pode ser de outro jeito. A gente toma como natural, como se fosse da natureza ser assim, mas não é, são questões históricas tomadas como natureza. Isso é uma característica da ideologia, a ideia de algo histórico ser tratado como natural. Tipo, o mercado sempre funcionou assim. Eles vão falar, não, o mercado já funcionou de outras maneiras. Universalização. Então você pega uma ideia de uma classe e expande como se fosse válido para todo mundo. São valores da classe dominante, né, de competição, a ideia de busca de lucros, né, da classe dominante que é jogada para os trabalhadores, como se fosse a ideia que tem que ser assim. A política tem que ser desse jeito, o mercado tem que ser desse jeito. Isso vai ser bom para todo mundo. Vende-se essa ideia, né? Mas será que de fato é bom para todo mundo? É isso que o Marx está colocando. É bom para os trabalhadores essa ideia? Obviamente, na visão do Marx e do Engels, não. Abstração e aparecer social, ou seja, ideias que não estão ligadas a como as coisas acontecem de fato. É uma abstração. É o mundo da igualdade, o capitalismo. Mas não está ligado à realidade de fato. Porque a realidade é desigual. Nós tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Então não tem relação. Está mais ligado a um aparecer, numa aparência social. Você cria ideias sobre as coisas, uma visão de mundo sobre as coisas baseada nas aparências, não em como as coisas são de fato. Isso serve para várias coisas. Se a gente pensar as ideias vendidas em filmes, de romances, propagandas, etc., que às vezes não tem relação direta com o mundo concreto, mas são ideias abstratas, não tem relação com o concreto, com a vida cotidiana de cada um. Mas ainda assim você consegue passar essas ideias. A ideologia ela apresenta lacunas, ou seja, tem coisas que ela tenta esconder e não consegue explicar, e justamente através dessas coisas, dessas lacunas, você pode perceber que se trata de uma ideologia. E a inversão, né, muda o que é produto do que é a causa, né? Você muda a origem, o que, que faz uma coisa acontecer do que acontece de fato. Por exemplo, que é dado, a ideia de que a desigualdade é resultado das diferenças individuais. Eu sou de um jeito e de outro, isso causa desigualdade social. O que o Marx está colocando, não. A desigualdade é na verdade, a desigualdade que gera essas diferenças. Cada um vai ter uma educação desigual, então vai, né, consequentemente gerar pessoas de maneiras desiguais, se são educadas de maneira desigual. A ideia de ideologia para o Marx, então, né, o pensamento marxista para ele não é ideologia, como a gente tende a encarar hoje, que é uma visão mais até do Mannheim, etc. Ideologia são as ideias da classe dominante que são vendidas, né, para a classe dominada, que é espalhada para os trabalhadores, para que eles acreditem nessa lógica. Então, para o Marx e para o Engels, eles vão pensar tipo, o pensamento dos pensadores burgueses, né? O liberalismo, se a gente pensar o John Locke, como ele encara a sociedade é uma visão burguesa, que é vendida como se fosse para todo mundo. É uma ideia que naturaliza certas questões que são históricas, universaliza valores que não são de todo mundo, não cabem nos trabalhadores esses valores, né? Tem abstrações, tem lacunas, ignora a questão de certas desigualdades, ignora algumas coisas porque não explica, inverte, né, o que origina uma coisa ou outra. A gente pode pensar a ideologia, né, nos filmes. Um filme de herói, ele naturaliza certas coisas, né, naturaliza a desigualdade, as diferenças que não seriam naturais, fatos que são históricos e tratados como não sendo, filmes que, né, vendem essa ideia de viva o capitalismo, é isso que eles estão colocando assim. Claro que eles não viram esses filmes, não. Eu digo que como pode ser pensada a ideia de ideologia ainda hoje, nesse prisma marxista, através dessa visão. A ideia aqui é apresentar, espero que tenha dado para entender alguma coisa, tenta ser também conciso, não ficar enrolando muito.
Mas a ideia é apresentar esse pensamento para refletir também, né, sobre o mundo, sobre será que tem ideias de fato que são vendidas para mim e eu aceito e não são assim as coisas? Ou será que eles estão viajando muito? E a ideia é justamente refletir sobre isso, esse conjunto de ideias que estão na nossa sociedade e pode não corresponder de fato à realidade social, às intenções, ou que não serve para todo mundo. Né? Essa ideia é todo mundo que quer consegue, será que de fato todo mundo que trabalha, se esforça, vai ficar rico? Será que essa ideia não é um pouco distorcida? Tipo, sem dor, sem ganho? Será que a gente precisa dessa dor toda para conseguir alguma coisa, etc. Essas ideias vendidas, né, seja em filmes, novelas, no cotidiano, né, ideias passadas também, né, de aceitação de certas coisas. Será que tem que aceitar mesmo? Será que tem coisas que não tem que ser questionadas? Essa ideia, assim, pessoal, apresentar esse pensamento do Marx e do Engels sobre ideologia para refletir esse conjunto de ideias que estão na sociedade. Se as coisas são assim mesmo, de onde será que veio essas ideias também que estão aí? Será que não dá para ser diferente? Eu acho que refletir sobre esse aspecto todo das ideias e da própria organização do mundo, né? Será que essa ideia é resultado da forma como a gente organiza o trabalho, etc. Espero que tenha ajudado vocês a pensar, espero que tenha deixado um pouquinho mais nítido que seja esse pensamento. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou.